Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Você pode sentar-se. Eu recebi um recadinho aqui, eu não sei se essa câmera aqui está funcionando. Está funcionando essa aqui? Dá para ver aqui essa aqui? Não, deixa eu botar assim, parece que... Olha que bonitinho o recadinho que eu recebi. Aí, agora sim. E o foco? Não dá, né? Tá. Deu para ver bonitinho, né? Do Levi Primiano. É isso, onde é que está o Levi? Vem cá. Onde é que está o Levi? Está aí? Ele veio agora aqui. Vem cá, Levi, vem aqui. Quero te dar um abraço. Eu vou ler o que ele escreveu aqui, ó. Pastor Pascoal, o senhor é uma bênção para a nossa igreja. Você faz parte da história da minha vida. Vem cá me dar um abraço, querido. Deus te abençoe, viu, querido? Tá? Eu fiquei emocionado, né? Eu não sei você, mas eu fiquei, né? Porque o que eu sempre peço para Deus é que eu possa ser uma inspiração para as pessoas. Esse é o meu desejo da alma. Então, quando vem uma mensagem de uma criança assim, eu me sinto honrado diante do Senhor e quero glorificar o nome dele, não é? Muito bem, eu quero dar uma palavra pastoral aqui agora. É o seguinte, nós há 2 semanas atrás, 2 terças-feiras atrás, eu e minha esposa demos um testemunho sobre o nosso casamento, o que aconteceu, como foi, e saiu lá no nosso programa, na minha rede social, Face a Face. E depois a gente começou a receber uma série de directs lá, de pedidos. Por que vocês não fazem um encontro de mulheres, não é? Solteiras ou sozinhas que estão buscando de Deus respostas nessa área? E não foi uma, foram várias pessoas que escreveram. E aí então a Mirna vai estar no dia 25 de fevereiro, às 15 horas, é um sábado à tarde, tá? Num encontro aqui lá na capela para mulheres que queiram participar desse encontro, falando sobre o cuidado de Deus nessa área tão importante da vida, né? Dando testemunho e também trazendo a palavra de Deus. Então fica aí o lembrete, dia 25 de fevereiro, que horas? Já esqueceram, tá vendo? Tem que começar tudo de novo. 15 horas, gente, tá? Então, sábado à tarde, das 15 às 16h30, e eu ouvi dizer que o ONI vai dar um café, é verdade? Então, se vira lá, né? Tá? Então fala com o Lucas lá, tal, se vira lá, e vocês vão tomar um café, porque depois das 5 tem o culto aqui, o primeiro culto nosso, né? Que Deus tem usado. Então fica aí o lembrete e o convite para todos vocês. Eu quero meditar na palavra de Deus hoje, no 2º livro de Crônicas, capítulos 29 a 32, é um texto muito longo. Eu vou começar essa meditação hoje com um pedaço desse texto. E eu queria falar um pouquinho o que motivou eu trazer essa palavra. Desde a minha conversão, eu fui impactado pelas histórias dos avivamentos. Deus trabalhou na minha vida e com 12 anos eu tive um momento de compreensão melhor do Evangelho, de busca do Senhor, e algo novo aconteceu na minha vida. E eu gostava de ir no culto das mulheres, das senhoras. E esse culto acontecia nas tardes. E eu era o garoto de 12 anos que estava no meio daquela mulherada toda, muitas senhoras. E aquela casa já tradicionalmente tinha esse culto de oração. E como eu frequentava esse culto, um dia a senhora que era dona da casa, na verdade a mãe da dona da casa, veio com uma caixa de livros e disse: olha, eu vejo que você está buscando tanta coisa, então eu quero te dar esse presente, são meus livros. Eram livros não muito grandes, porque eu tinha 12 anos, se fosse muito grande eu acho que eu não leria, né? Mas eram fininhos, e todos eles tinham um tema que era o avivamento.
contando histórias de avivamento, de personagens dos avivamentos. E aí eu li aqueles livros, devorei e falei assim: eu quero isso para a minha vida. E aí comecei a estudar depois as biografias dos personagens centrais dos avivamentos. Li livros ao longo da minha vida, cheguei até a fazer um curso de pós-graduação sobre avivamento. Descobri que tinha aí e fui fazer. Mas aqui, tudo isso demonstra para mim é que, na verdade, o que eu desejava de todo o meu coração era experimentar tudo quanto Deus tremendo e maravilhoso que se revelava nos avivamentos desejasse fazer na minha vida. E aí aprendi que avivamento não pode ser produzido. Eu não produzo avivamento, ninguém pode produzir. Mas avivamento é movimento do Espírito Santo que acontece no meio das pessoas. Mas, no entanto, eu também descobri que há certos elementos que se repetem em todos os avivamentos. E que, se nós buscarmos estas coisas em nossas vidas, algo novo de Deus acontece. Por isso, hoje eu desejo começar a falar de alguns desses elementos que nos ajudam a experimentar esse algo novo de Deus. E eu intitulei essa série de mensagens com o seguinte tema: quero viver um despertamento. Você pode repetir comigo isso? Quero viver um despertamento. Agora, só repita se é verdade. Quero viver um despertamento. Se você também deseja, como eu, algo novo e poderoso do Senhor para a sua vida, então eu queria desafiar você a buscar junto comigo estes elementos para o nosso dia a dia na presença do Senhor. E eu vou começar lendo 2 Crônicas, capítulo 29, versículos de 1 a 11. E eu vou falar sobre um rei chamado Ezequias, com 25 anos de idade, e que começa um período da sua vida dizendo: eu quero viver algo novo de Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova, e o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. O avivamento que ocorreu nos dias do rei Ezequias nasceu primeiro no coração desse jovem rei, 25 anos de idade, e ele decidiu com todas as suas forças buscar ao Senhor.
A história não conta como foi que exatamente esse desejo surgiu no seu coração, mas a história nos conta como tinha sido seu pai. E quando a gente começa a ler a história do seu pai, muito provavelmente o exemplo negativo do seu pai tenha sido uma grande motivação para que ele buscasse esse compromisso com o Senhor. Quando a gente estuda a história do rei Acás, que foi o pai de Ezequias, a gente vai descobrir que esse rei estava focado em adorar os Baalins, tá? E essa expressão, os Baals, né, é um plural no hebraico, Baalins, os Baals do seu tempo, e envolvia uma série de deuses que ele começou a adorar. E esses deuses, eles eram, Baal era o senhor da terra, Azera, que era a forma feminina desse deus, era a deusa da fertilidade. E, na verdade, eles encarnavam, eles incorporavam 3 ideias de busca que estavam no coração daquele rei e da maioria das pessoas: posse, poder e prazer. Eu acho que o mundo não mudou muito, né? Porque posse, poder e prazer continuam sendo os deuses da humanidade. E esse homem, fixado nessas 3 coisas, ele começou então a tentar construir seu império. E aí, quando ele sofria uma derrota, por exemplo, dos sírios, ele decidiu: bom, de hoje em diante eu vou começar a adorar o Deus dos sírios, porque se o Deus dos sírios dá vitória para eles, então eu vou adorá-lo, porque eu quero posse, poder e prazer. Mas ele não entendia que a sua derrota vinha porque ele tinha se afastado de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Quando as coisas ficaram difíceis, ele disse: eu vou fazer uma aliança com a Assíria, e vou fazer um convite a Tiglat-Pileser, que era o imperador da Síria, para ele vir para cá nos ajudar. E nessa aliança ele manda uma oferenda para a Síria, e copia o altar do Deus assírio e coloca em Jerusalém. E diz: se aquele povo é poderoso, é porque o Deus deles é poderoso. Mas a Bíblia diz que pior de tudo foi a aliança com Tiglat-Pileser, porque ele começou a dominar com os seus exércitos toda a terra de Judá. Foi pior. Como ele não estava satisfeito com tudo isso, então a Bíblia diz para a gente que ele constrói um templo no vale dos filhos de Rinom, Ben-Rinom. E nesse vale ele faz um negócio muito complicado. Posse, poder e prazer eram os alvos. Eu tenho que conseguir de todo jeito. Então, muito parecido com algumas religiões que acontecem no Brasil, em que você faz trabalhos e oferendas para conseguir o que você quer e conquistar o favor dessas entidades espirituais. Ele construiu um deus feito de ferro, chamado Moloque, que era adorado naquela região, onde na barriga desse deus se colocava madeira, e aquilo virava uma fornalha, até o ponto de todo aquela esfinge virar incandescente, ficar cor de brasa. E aí os sacrifícios não eram animais, eram crianças, bebês, homens e mulheres que eram jogados nas mãos de Moloque. Você pode imaginar os gritos, a atrocidade. E esse homem, Acás, entrega seus filhos, alguns dos seus filhos nesse altar.
Eu acho que um dia Ezequias disse: será que eu vou ser o próximo? Se o meu pai mata os seus filhos, e de repente ele diz: não, eu não quero viver isso que o meu pai vive. E ele toma uma decisão muito forte, a decisão de buscar Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová, de todo o seu coração. Agora, essa não foi uma decisão muito fácil de ser tomada. Por quê? Porque você pode imaginar o que havia de interesses financeiros com essa adoração de todos esses outros deuses. Você pode imaginar o aparato político que estava por trás de todo esse movimento. Os pró-Assíria, os pró-Síria, os pró qualquer outra coisa, fazendo pressão dentro da corte. E chega um jovem de 25 anos e diz assim: eu firmei um voto no meu coração. Eu não estou aqui para buscar posse, poder e prazer, mas eu estou aqui para buscar em primeiro lugar o meu Senhor. Ele usou quase que as palavras do Senhor Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente muda o foco, o Senhor vem em primeiro lugar, o avivamento nasce no nosso coração. Mas enquanto a gente está procurando tantas outras coisas, essas outras coisas dominam a nossa vida e distorcem os nossos valores. Agora, eu creio que não foi fácil. Eu estava lendo a história de um dos grandes pregadores do Brasil, já falecido, pastor João Filson Sorém, pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E eu não sabia disso, que quando ele assumiu o ministério da igreja, chegando dos Estados Unidos, depois de ter se formado lá no seminário nos Estados Unidos, casado com uma americana, tendo a sua mãe americana e podendo morar nos Estados Unidos, viver lá, ele toma uma decisão: Deus me chamou para o Brasil, e eu sei que vou fazer diferença nessa terra. E ele vem com esse propósito de servir ao Senhor de toda a sua alma nesse país, nesse lugar, não como um missionário de terra estrangeira, mas como um brasileiro que podia morar lá fora, mas que queria voltar para fazer diferença. E quando ele assume a igreja, há uma rebelião no meio dos diáconos. E o corpo diaconal todo se demite e sai da igreja, porque dizia: é um pastor muito jovem, não está preparado para a estirpe dessa igreja. A história vai nos dizer que esse pastor continuou sendo o pastor dessa única igreja, ainda que aqueles diáconos tenham dito que ele não sobreviveria a 8 sermões, ou seja, 4 domingos. Ele morreu como pastor emérito daquela igreja. Ele foi pastor e foi presidente da Convenção Batista Brasileira várias vezes, e, se não me engano, 2 vezes presidente da Aliança Batista Mundial. Só ele, durante o seu ministério, batizou 3.500 pessoas. Não a igreja, só ele. Porque ele também era um jovem que tinha colocado uma meta na sua vida: colocar Deus em primeiro lugar. E o quê? Todas as outras coisas nos são acrescentadas. Quando eu olho para a história dos avivamentos, eu descubro que algumas coisas são importantes. Se a gente olha para a vida de Ezequias, é que o avivamento nasce dentro da gente quando a gente toma algumas decisões práticas que denotam mudanças radicais dentro da gente. Primeira decisão é de foco. Onde vai estar o foco da tua vida? Nos Baalins? Posse, poder e prazer?
Eu tenho certeza, ainda que seja triste dizer isso, que muitos que estão aqui hoje para adorar a Deus, na prática, o foco da sua vida está em posse, poder e prazer. E se você quer saber isso, se é verdade na sua vida, olha para a tua agenda, olha para as tuas metas, os teus sonhos, os teus propósitos, e olha para o teu talão de cheques. Nem usa mais isso, né? Sua conta bancária. Nem usa mais isso. Olha lá. Você vai ver onde está o foco da tua vida. Se você quer um avivamento na tua vida, a primeira coisa que tem que mudar é aqui dentro. A gente coloca o Senhor em primeiro lugar, como alvo absoluto da nossa vida, como Senhor de todas as coisas, como Rei. E quando a gente faz isso, muda a nossa visão da vida. E sabe, Deus é muito bom. Se a gente está com a visão certa, no lugar certo, Ele nos abençoa. Deus nos abençoa. Mas quando a visão está no lugar errado, Ele não pode nos abençoar, porque senão a gente se perde. Então, se você está buscando um avivamento, a primeira coisa é mudar o foco da tua vida. E sabe, nós somos tentados de uma maneira muito sutil a não perceber que o nosso foco está no lugar errado. Porque assim como Ezequias tinha que enfrentar todo um sistema que estava por trás de tudo isso, nós temos que enfrentar toda a cultura. Porque quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, muita gente vai dizer: você está louco? Para que isso? Mas a gente entende quem é o Senhor da nossa vida. Segunda coisa que vai acontecer, se a gente está buscando um avivamento, é santificação. E santificação passa a ser uma meta a ser perseguida. É interessante que ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes, e muito provavelmente os levitas e sacerdotes estavam escondidos, porque havia uma forte oposição contra eles. O templo do Senhor estava trancado, as portas estavam trancadas, e ele diz assim: levitas e sacerdotes, venham aqui. E eu não acredito que todos os levitas e sacerdotes tenham comparecido, porque algum estava lá desconfiado, diz assim: o pai dele matava essa gente, o negócio ia ficar na surdina. Mas aparecem alguns lá, e de repente ele faz um sermão e diz: não sejam negligentes agora, abram as portas do templo, santifiquem aquele lugar, para que a gente possa continuar adorando ao Senhor. E aí é tremendo o que vai acontecer, porque Deus vai usar aqueles homens, e motivados pela palavra do rei, que tinha essa visão e esse sonho, eles vão lá e começam a obra de santificação, consagração. Você pode imaginar um templo fechado por muitos anos, está sujo, muito provavelmente animais entraram lá dentro, ninguém os tira, faziam os seus ninhos, faziam as suas coisas ali, e tinha que fazer uma obra de restauração. E sabe, avivamento é isso. Quando a gente começa a ver dentro da nossa própria vida que o santuário do nosso coração está sujo, e o Deus Todo-Poderoso, santo, puro e perfeito, está sendo convidado para morar no santuário do nosso coração. E não dá para morar de qualquer jeito. E aí o Senhor vai dizer: consagre-se, santifique-se. E você vai dizer: como? E aí a palavra de Deus vai dizer para você como. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe, eu não posso fazer essa obra de santificação, mas eu posso buscá-la, e eu vou dizer: Jesus, me ajuda. E Ele vem, e a primeira coisa que Ele faz é limpeza, é perdoar.
e é o sangue dele que faz. Mas se ele só parasse nessa parte, continuaria sujo, porque eu e você somos pecadores. Mas a obra da santificação continua quando ele começa a derramar o seu Espírito Santo sobre a nossa vida, e o Espírito Santo começa a transformar a nossa vida. Eu posso dizer para você com toda certeza que você tem pecados aos quais você está atrelado e você não sabe como sair disso. Mas eu quero dizer para você que o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, te purifica desses pecados. Mas quando o Espírito Santo entra e começa a se derramar sobre nós, ele transforma o nosso coração e vem libertação, transformação, mudança de vida. E isso é obra de avivamento dentro da gente. Eles purificam aquele lugar. Se você deseja algo novo de Deus, você precisa tomar uma decisão. Buscar ao Senhor de todo o coração, colocá-lo como absoluto rei da sua existência, viver uma adoração que seja transformadora. E aí as coisas começam a acontecer na nossa vida. E sabe, Deus é tão bom, mas é tão bom, mas é tão bom, que Ele ainda nos abençoa. Abençoa financeiramente, abençoa na saúde, abençoa na gestão dos recursos, abençoa em sonhos que parecem tão bobos, mas Deus diz: teu coração está no lugar certo, por isso eu vou acrescentar mais isso, mais aquilo outro. É assim que funciona. Mas se o coração está no lugar errado, Deus não pode abençoar. Por isso, se você quer um avivamento, começa primeiro com você. E sabe o que é tremendo? É que quando isso começa a acontecer na nossa vida, não para na gente. Esse homem tomou uma decisão sozinho, mas ele foi usado por Deus para uma nação inteira ser avivada, mas tudo começou no coração dele. E ele então agora começa a chamar os levitas e os sacerdotes e diz: não sejam negligentes agora é hora de Deus. E aquilo começa a tocar e mexer na vida das pessoas. E sabe, quando a gente está vivendo um avivamento, é isso que acontece. Por onde a gente passa, a gente deixa as marcas da graça de Deus. Nossa família é abençoada, nossos filhos são abençoados, os nossos colegas de trabalho são abençoados, porque algo de Deus vai acontecendo. Eu vi uma ilustração essa semana que eu achei muito interessante. Você já pegou uma esponja e mergulhou ela na água, e depois você não aperta, tira a esponja e anda com ela pela sua casa, o que vai acontecer? Vai pingar água para tudo quanto é lugar, não é verdade? Quando você está cheio do Espírito Santo, você é como aquela esponja transbordante, porque Deus é infinito, Ele se derrama sobre você, e por onde você passa, as marcas da presença de Deus se espalham. Que coisa! Você está buscando? Muda o foco e busca santificação. Segunda coisa e última que eu quero deixar com vocês nessa manhã. 2 Crônicas 29, 19 e 20, continuação do texto. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acás, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente ao altar do Senhor. Agora são os levitas e são os sacerdotes, estão dizendo: o Senhor mandou a gente santificar o templo, a gente fez isso, está pronto. Verso 20: cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade, e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá.
E o rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras, harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. E então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. E o rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. E eles o louvaram com alegria e depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Se eu quero um avivamento em minha vida, o lugar da adoração, o templo do Senhor, precisa ter um novo sentido para mim. Eu coloquei o seguinte título para esse segundo ponto do meu sermão: um novo sentido para o lugar da adoração. De um monumento do passado ao lugar da minha adoração no presente. Para muitas pessoas, o templo, esse lugar em que a gente está, é um simples monumento da fé dos nossos antepassados. E a gente vem aqui às vezes como quem vai num teatro, como quem vai ver uma obra de arquitetura. A gente olha para essas janelas e diz: que bonito. Senta nesses bancos e diz: que confortável. Mas nada disso aqui representa a minha fé, porque eu não fiz parte disso aqui. Você senta num banco que você não doou. Você está debaixo de um ar-condicionado que você não comprou. E que às vezes você nem está preocupado se tem dinheiro ou não tem dinheiro para pagar isso. Você simplesmente desfruta. E aí isso se torna um monumento, um museu. Como quem vai ver alguma coisa. Porque na verdade foi a fé de algumas pessoas do passado que fizeram com que esse milagre, que é tudo isso aqui, acontecesse. Não é a minha fé. Mas quando nós vivemos algo novo de Deus, o templo, a casa do nosso Deus, se torna o lugar que Ele se revela no meio do seu povo, cumprindo a promessa de Jesus, de que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali Ele estaria. Quando o meu coração está cheio do Espírito, eu não estou aqui para admirar se é bonito ou feio. Eu estou aqui porque Jesus se manifesta nesse lugar. Porque é promessa dele: se tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, ele vai se manifestar. Eu estou aqui porque Deus vai usar pessoas através dos seus dons espirituais para fazer com que esse culto tenha um novo significado na minha vida. Eu recebi um e-mail essa semana de uma senhora contando uma experiência de ter vindo aqui. Ela mora lá no interior de Minas Gerais, quase divisa com Goiás. Sua igreja é uma igreja muito pequenininha, uma meia água. Ela é professora da escola dominical. Sua filha pequenininha veio com ela aqui. E um dia então, chegando aqui, assistindo o culto, ela foi levá-la para o departamento infantil. E ela chamou o elevador para subir. E a filhinha olhou e disse assim: mãe, você tem certeza que isso aqui é uma igreja? Ela falou: sim, minha filha, parece um shopping. E ela me escreveu: nós estamos tão felizes de ver o que Deus está fazendo no meio de vocês e sonhar o que Deus vai fazer
na nossa meia água, lá no interior de Minas Gerais. Talvez se fosse outra pessoa, viria dizendo: está vendo? Igreja rica, igreja isso, igreja aquilo, por que não faz lá isso, não faz aquilo outro? Mas quem tem um avivamento no seu coração está vendo a beleza de Jesus em todas as coisas, e diz: Deus ainda fará. Sabe, Deus usa os dons. Não somente Jesus se manifesta no meio de um povo que está buscando ardentemente, mas Ele usa pessoas com dons. Alguns anos atrás, um advogado da nossa igreja, um senhor muito circunspecto, muito sério, muito bom naquilo que ele faz, chegou num culto de oração aqui na igreja, numa quarta-feira, e ele sentou-se, e lá no momento de oração, houve lá um pedido, que uns orassem pelos outros, e do lado dele tinha uma senhorinha, muito simples, semi-analfabeta, ele é advogado, e ela pergunta: meu filho, por que você quer que eu ore? E ele disse: sabe, eu estou com um problema no joelho, não consigo andar direito, está doendo demais. E aquela senhorinha botou a mão no joelho dele e começou a orar: Senhor Jesus, Tu és todo poderoso, se o Senhor der do Teu trono uma palavra de ordem, isso vai ser suficiente para curar esse homem, abençoa. Na quarta-feira seguinte eu estava dirigindo o culto, e ele chegou para mim e disse: pastor, ele sentou no primeiro banco, e eu estava lá pregando, ensinando, e ele dizia, fazia sinal para mim: eu quero dar um testemunho, eu quero dar um testemunho. Falei: tá bom, e eu continuei: eu quero dar um testemunho. Chegou no final do culto, falei: vem cá, meu irmão, fala o que você precisa falar. E ele chegou lá na frente, todo feliz, alegre, e disse assim: gente, a semana passada eu estava aqui, e uma senhora que não está aqui agora, eu nunca mais vi, orou por mim. E sabe, a hora que ela começou a orar, mesmo que o português dela estivesse errado, mesmo que tudo parecesse estranho, eu senti o poder de Deus, e o Senhor tocou o meu joelho, e de repente aquele homem circunspecto, doutor, saiu correndo, foi lá no fundo da igreja, voltou correndo, veio para o púlpito, pulou na minha frente e disse: o Senhor curou os meus joelhos. Parecia uma criança. No lugar da adoração, no templo do Senhor, a gente vai porque a gente marcou um encontro com Deus, e o Senhor se revela no meio da gente, e usa pessoas diferentes da gente, com dons diferentes que a gente tem para ministrar na nossa vida. Sabe, eu amo a internet, eu amo o rádio, eu amo a televisão, porque a gente invade a casa das pessoas com a palavra de Deus, de gente que não quer ouvir, escuta. Mas esses mecanismos todos nunca vão nos dar o sabor de estar no templo do Senhor e sentir o Espírito Santo se movimentando daqui, de ver os levitas se juntando para adorar, de ser tocado, e às vezes Deus usar pessoas que a gente nem imagina para dar uma palavra, para fazer uma oração, e às vezes até puxar a nossa orelha. E aí, o templo, para aquele que vive um avivamento, passa a ter um novo sentido. Ele passa a ser o lugar da minha adoração presente. Não é mais um monumento da fé dos antigos, é o lugar da minha adoração. Quando eu era adolescente, meu pastor começava todos os cultos, com uma canção.
E se os músicos não tivessem preparados, estavam perdidos, porque ele começava, tinha um vozeirão, ele começava sozinho, não tocava, ele ia lá e tocava, tocava ele não tocava, mas cantava e todo mundo ia atrás. Mas ele fazia isso porque tinha um sentido especial. Ele cantava aquela canção que diz assim: nesta noite feliz, ou neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Sabe, quem vive um avivamento, marca encontros com Deus. E não falta. Quem vai perder a bênção da visitação do Senhor? Quando eu estudava, eu tinha um professor, que alguns de vocês conheceram, já faleceu, Dr. Russell Shedd. A gente sentava ao redor de uma mesa na biblioteca, uma mesa bem grande, os alunos, e aquele homem pegava o Novo Testamento grego e começava a explicar a Bíblia para a gente, direto do grego, um negócio tremendo, uma unção tremenda. Chegou um dia que ele olhou o livro de chamada e disse assim: que incrível, que incrível, ninguém faltou em nenhuma aula. E a gente pensava, quem é o doido de perder essa benção? Cada vez que você entra na casa de Deus, o Senhor Jesus está aqui, e Ele marcou um encontro contigo para fazer algo novo na tua vida. Ele quer manifestar a sua glória, o seu poder. E quem é doido de perder esse encontro? Eu fico imaginando quantas pessoas têm perdido esta bênção de redescobrir o sentido do templo nas suas vidas. Mas nada substitui o momento em que me coloco na presença de Deus para, junto com os meus irmãos, desfrutar da santa presença, vivenciar um mover do Espírito. Ontem, sexta-feira à noite, eu participei de um retiro daqui da nossa igreja, e, queridos, foi um mover de Deus tão grande, tão grande, tão grande. Choro, curas, testemunhos, revelações do Senhor, porque sempre que nós estamos no meio do povo de Deus, buscando com o foco certo, com a busca dessa santificação, o encontro com o Senhor, algo novo de Deus acontece na nossa vida. Se você não é capaz de entender por que existe um templo, ou qual o valor de estar ali, talvez isso seja um sintoma de quanto você precisa de algo novo de Deus na sua vida. Se isso é um monumento à fé dos antigos, e não o lugar do teu encontro, então está faltando alguma coisa na tua vida. E Deus me mandou vir aqui hoje incomodar você. Sabe como eram chamados alguns dos profetas no passado? Elias foi chamado de perturbador de Israel. Porque quando a palavra de Deus chega no nosso coração e não produz uma santa perturbação, um desejo de novo, um desejo de mudança, alguma coisa está errada. Então eu vim aqui hoje perturbar você. O que é que você está buscando na tua vida? Posse, poder e prazer? Teu foco está no lugar errado. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça do Senhor, e a Bíblia diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu vou entregar aqui, o ministério dia 30 de março, e eu fiquei preocupado, falei, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o que eu sei fazer, pregar, e comecei a abrir minha agenda.
Aí estava conversando com a minha esposa e olhando a agenda, e eu olhei assim e disse: você viu que coisa extraordinária? Nós vamos fazer 12 viagens internacionais esse ano, para os lugares que tanta gente gostaria de ir no mundo. Eu não tenho dinheiro para isso, mas o Senhor me convidou para pregar nesses 12 lugares do mundo. Se o coração da gente está no lugar certo, todas as coisas procedem de Deus para a nossa vida. Meu coração não está em visitar esse lugar ou aquele lugar. Meu coração está em fazer a vontade de Deus, do jeito de Deus. E se é assim, as coisas acontecem. Você entende? Onde está o teu coração, querido? Coloca primeiro no Senhor. Como é que vai a limpeza do santuário na tua vida? Olha, tem almas que são o santuário de Deus, estão cheias de teia de aranha, porque Deus não pode visitar esse lugar. Tem ninho de passarinho lá. E o Senhor está dizendo: olha, deixa eu entrar, santificar a tua vida, purificar e transformar. E aí você vai ter a visão de coisas diferentes. Marca um encontro comigo e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Eu quero terminar esse culto orando com você. E eu quero convidar pessoas a quem o Espírito Santo está falando hoje. O sentimento que eu tenho, que Deus colocou no meu coração é: algo novo de Deus vai acontecer no seu coração. Você não está aqui por acaso. O Senhor te trouxe aqui, e Ele quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer mudar talvez o foco. E olha, você vai ser criticado quando mudar o foco, mas coloca o foco no lugar certo. E a crítica não tem importância. Não seja negligente numa hora como esta. Foi isso que nós ouvimos aqui. Deixa o Senhor santificar e cria o ambiente da adoração na tua vida. O primeiro a entrar no templo purificado foi o rei. E ele não entrou sozinho, ele levou a corte toda. E depois chamou o povo todo. E se você continua lendo a história, uma grande festa acontece, atrasada, fora de data, para celebrar a Páscoa do Senhor, porque o povo queria celebrar a presença de Deus. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, eu vou te convidar a sair do seu lugar, vir aqui para a gente orar junto e dizer: Senhor, eu preciso do novo do Senhor na minha vida, eu preciso da manifestação do teu Espírito. Então, se o Senhor está falando com você, vai saindo aí do seu lugar. Se tem uma família que o Espírito Santo está falando, um cutuca o outro e diz: nossa casa está precisando de algo novo do Senhor, algo novo do Senhor na nossa vida. Se o Espírito de Deus está falando, vai levantando em nome de Jesus. Não luta contra ele, não. Não seja negligente nessa hora. E aí, Samuel, vem aqui me ajudar. Eu quero ver você cantando aqui com o coro, e você junto, essa canção: eu marquei um encontro com Deus.